linguinha pro povo. Henry, Henry. Oh, bota a linguinha pro povo. Bota a linguinha aqui, ó. Bota a linguinha. 2. Você. Bota a linguinha pra ele. Deixa na orelha. Bota a linguinha. Henry. A musiquinha. Fica daí, Maria. Não, pode tirar, eu quero ver ele andando. Não, esse não foi ainda. Ele é a coisa mais linda. Você quer isso? Olha aqui. Dá um oi. Henry. A cadeira não, menina, não. Ele não tá achando nada engraçado. Nossa, quanta sujeira, gente. Tá no pescoço dele a sujeira. É por isso que ele tem que ser de babado. Você vai dormir do nada. Esse menino aí. E você? Tem que tomar um banho, hein? Ele tá sujo, burra. Oi. Olha, ele descia, olha, ele foi embora. Tô procurando. Chega! Oxi, o Henry é uma criança muito doida. Quem quiser comprar, é só pegar ele e comprar. Sim. Ai, o Henry, você precisa de R$2. O que você tá fazendo? Ela é a irmã mais velha. Assim. É. Não. O Léo é irmão do meio. Henry! Dá tchau pro povo. Heloísa, sai daí, burro. Que é isso? Olha só. Vai, você vai derrubar no chão. Vem. Vai. Volta. Gente, vocês são péssimos pra pegar criança. Você também. Você deixa a menina brincar com ele, larga isso que ele vai brincar. Ele não quer sim, deixa ele. Não quer não.